Você já ouviu a expressão "o peixe morre pela boca"? Pois bem, parece que, sem querer, uma conhecida jornalista da Globo deixou escapar algo que nunca deveria ter sido dito em público. Algo tão sério que pode revelar o que realmente está acontecendo nos bastidores do Supremo Tribunal Federal. Uma declaração que escancara o desespero dos ministros para impedir que a anistia dos presos do 8 de janeiro seja aprovada. Mas antes de falar sobre essa revelação, vamos relembrar os fatos e entender por que esse desespero existe. Em 8 de janeiro, vimos uma manifestação que saiu do controle. Prédios históricos foram depredados, vidraças quebradas e a mídia se apressou em rotular tudo como um golpe de Estado. Mas, com o passar do tempo, os detalhes foram aparecendo e revelando que essa história tinha muito mais camadas do que se imaginava. No meio do caos, imagens revelaram que membros do próprio governo estavam lá dentro dos prédios, como o general G. Dias, que foi flagrado ajudando manifestantes a circularem livremente pelo Palácio do Planalto. Como explicar isso? Um golpe onde os golpistas são ajudados pelo próprio governo? E por que essa narrativa foi rapidamente abafada pela imprensa? O que se viu depois foi um verdadeiro tribunal de exceção. O STF decidiu transformar manifestantes em terroristas, aplicando penas desproporcionais e condenando pessoas que sequer estiveram nos prédios naquele dia. Uma espécie de alucinação coletiva, milhares de pessoas, aparentemente comuns, insufladas por falsidades, teorias conspiratórias, sentimentos antidemocráticos e rancor, foram transformadas em criminosos, aprendizes de terroristas. Mas se você acha que isso foi uma coincidência, espere até ouvir o próximo fato. Sabe quem era o ministro da Justiça no dia dos acontecimentos? Ele mesmo, Flávio Dino. O mesmo Flávio Dino que, agora, ocupa uma cadeira no STF. Uma coincidência no mínimo conveniente. Como pode o ministro julgar imparcialmente um caso que envolve o próprio Ministério da Justiça, que falhou em evitar os eventos daquele dia? Afinal, foi sob a sua gestão que a segurança permitiu que tudo acontecesse. E agora ele está no STF, sendo um dos que mais atuam contra a anistia. Vossa Excelência fez afirmações tipo: Bolsonaro é um serial killer, né? É o próprio demônio. Olha, Bolsonaro hoje lidera seguramente a metade da população brasileira que vota. Foi constatado nas últimas eleições, o país está polarizado. Vossa Excelência acredita que, caso seja ministro do Supremo Tribunal Federal, Vossa Excelência terá isenção para julgar o presidente Bolsonaro ou aqueles que têm uma questão ideológica com afinidade com o bolsonarismo? Vossa Excelência também afirma, recentemente, em uma entrevista que deu, de que o bolsonarismo para Vossa Excelência é mais perigoso do que traficantes, né, do que marginais perigosos. Então, esse tipo de abordagem depreciativa depõe contra a imparcialidade necessária que um juiz deveria ter. Isso é imparcialidade? Mas voltemos à revelação que deixaram escapar. Durante um programa ao vivo da Globo News, a jornalista Daniela Lima afirmou que ministros do STF estão mandando mensagens diretas a deputados, questionando e ameaçando aqueles que votarem a favor da anistia. Veja o vídeo a seguir. Eu recebi mensagens, de integrantes do Supremo Tribunal Federal que foram encaminhadas também a parlamentares, com os quais eles conversam, e a pergunta era essa aí, Leilane, que você está vendo. Ou seja, o Congresso quer pena de 12 anos para receptação, pena de 12 anos para roubo e anistia para golpista? A partir de que momento que isso que ela descreveu se torna muito errado? A partir do momento em que 3 coisas acontecem simultaneamente. Primeiro, os ministros estão todo dia na imprensa mandando recados pelas suas porta-vozes para os parlamentares. Todos esses recados em tons ameaçadores. De que eles vão derrubar a anistia, de que vão investigar quem apoia a anistia. Segundo, se torna errado quando os ministros dizem que qualquer coisa que for aprovada no Congresso vai ser derrubada por eles mesmos, sem nem saber qual que é o conteúdo final do projeto que vai ser aprovado, mas antecipando a sua decisão, o que é igualmente proibido. Isso mostra ainda que a decisão tem um caráter político e não técnico. Em terceiro lugar, e mais importante, isso também é errado quando os ministros têm em suas mãos instrumentos de pressão contra os parlamentares e estão usando efetivamente esses instrumentos de pressão fora do que a lei prevê, de acordo com a ação de cada parlamentar no tema da anistia. E tudo isso está acontecendo agora,
Então deixa de ser apenas uma ponderação apresentada pelo ministro, uma reflexão, uma contribuição dos ministros aos parlamentares e passa sim a ser uma violação à separação dos poderes, uma interferência indevida, até o celular está reclamando disso aí, ó, uma interferência indevida do judiciário no legislativo. Agora, eu pergunto, desde quando ministros do STF se tornaram articuladores políticos? Desde quando juízes podem usar sua posição para influenciar decisões no Congresso Nacional? Essa pressão velada por parte do Judiciário não é apenas imoral, mas também uma afronta direta à separação de poderes. O STF deveria ser a casa da justiça, mas cada vez mais suas decisões têm um tom político, não técnico. As sentenças parecem seguir uma lógica de conveniência política. Qualquer um que ouse desafiar as narrativas do judiciário passa a ser um alvo de perseguição. E se você ainda tem dúvidas sobre o medo que eles estão de que essa anistia passe, basta observar o comportamento deles. Ministros que deveriam agir com isenção estão praticamente fazendo campanha contra uma decisão do Congresso. O próprio Legislativo, único poder eleito diretamente pelo povo, agora tem que lidar com recados de juízes que ninguém elegeu. Agora eu pergunto para você, isso é democracia? Isso é o respeito às instituições? Ou estamos caminhando para um cenário onde apenas um poder decide tudo, sem que ninguém possa contestá-lo? Se você também enxerga esse absurdo, curta esse vídeo, comente aqui o que você pensa sobre essa pressão velada do STF e compartilhe essa mensagem. Precisamos trazer essa discussão para mais pessoas.